Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar de uma nova funcionalidade da versão 25. Estou usando o Global Mapper Pro, versão 25, publicada em setembro de 2023, devidamente registrada. Vamos carregar um modelo de elevação que tem por resolução 31 pés, perto de 10 metros. Aqui eu aplico uma iluminação de nordeste, mas eu posso retirar, ela ajuda a ter uma percepção facilitada do relevo. Ela pode ser visualizada em 3D. Aqui eu posso aplicar um exagero vertical de 4, 5, 6, 50, 7, 8 ou reduzir isso. O objetivo desse processamento vai ser encontrar meios de conectar por uma rota vários pontos espalhados por esse cenário. Vamos usar aqui a funcionalidade de análise de terreno e encontrar rota de menor custo entre pontos. Na versão 25, vocês podem ver que existem agora diversos menus de análise. Análise lidar, análise em geral, análise de terreno e análise vetorial. Então vamos começar por definir alguns pontos. Aqui vamos defini-los visualmente, mas poderiam ser carregados com coordenadas a partir de um arquivo, uma tabela de coordenadas, alguma coisa assim. Aqui eu vou definir com a ferramenta digitalizadora alguns pontos em alguns locais, visualmente. Aqui eu clico com o cursor de criação de pontos e eu vou colocar um nome genérico, ponto de interesse. E aqui eu vou colocar numa camada, uma nova camada, camada de pontos de interesse. E como eu quero criar vários pontos, eu vou aplicar automaticamente essas definições a novas feições do mesmo tipo, ou seja, de pontos. Eu vou usar o estilo padrão, aqui eu vou especificar o estilo a ser usado, melhor, eu vou colocar um ponto vermelho e um tamanho de 3 para ser bem visível no vídeo. Ok? Então aqui eu clico OK para finalizar. E os demais pontos que eu vou criar aqui terão as mesmas características que o ponto criado. Vou criar vários pontos aqui em alguns locais. Eu tenho 8 pontos. E eu quero também definir uma área, digamos, de acesso interditado para levar isso em conta na criação das rotas de conexão entre os pontos. Então eu vou pegar uma área aqui, vou criar uma área, pode ser, não sei, uma área militar, um campo minado, uma reserva de alguma forma. E com isso o software tomará isso em conta. Eu vou colocar aqui a área de acesso interditado. E eu vou colocar um estilo, vou colocar uma cor sólida, um roxo para ficar bem visível, vou colocar um pouco de transparência e vai ficar bom. Aqui, obviamente, eu tenho que colocar ela numa camada, a parte camada de área de acesso interditado, por exemplo. Ok? Então, esse é o meu cenário. Aqui, inclusive, os pontos têm um rótulo. Eu posso tirar esse rótulo aqui, exibir rótulos e está feito.
Assim fica mais limpo. Muito bem. É sempre prudente salvar o espaço de trabalho para não perder. Salvar o espaço de trabalho como, vou colocar aqui no atendimento mesmo, rota de pontos. E vamos lá. Vamos aplicar na análise de terreno o menu de encontrar rotas de menor custo. Aqui são três opções. Do início, o ponto 1 para cada destino em ordem sequencial, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rotas do início para cada destino separadamente, do início até cada destino com menor custo. Aqui eu posso colocar definições, restrições de declividade, de elevações. Aqui, evitar a declividade fora do intervalo de 0 a 30 graus, ou seja, preferencialmente declividade de 0 a 30 graus. Aqui eu não vou aplicar simplificação, porque pode acabando digamos, modificando a rota e, por exemplo, invadindo a área interditada. Então, cuidado com isso. Suavizar também é uma opção para, digamos, fazer rotas mais suaves. Aqui a resolução é a resolução nativa do modelo de terreno e a reamostragem padrão. Então, eu posso adicionar pontos selecionados, se eles foram previamente selecionados. Eu posso adicionar uma camada de ponto, que seria a camada de pontos de interesse. Eles ficam sinalizados com bastante clareza. E eu posso também evitar áreas que são aqui a única camada com área de acesso interditado. E aqui eu vou então do início para cada destino em ordem sequencial. Então vou aqui colocar rotas do início para cada destino em ordem sequencial. Seria, digamos, a primeira opção. Ok? Então podemos colocar isso para rodar e vamos ter o resultado do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você vê aqui, ele evita bem a área de interesse, sétimo e oitavo. Muito bem. Agora vamos voltar a aplicar a segunda estratégia, e é do início para cada destino separadamente. Para cada destino separadamente. Então eu vou deixar aqui os mesmos parâmetros, não vou simplificar, não vou suavizar para não arriscar invadir aqui a área interditada, pois a suavização ou a simplificação, sobretudo que reduz os vértices, pode provocar isso. E eu posso, claro, se eu quero remover um ponto, eu posso fazer isso. Primeiro eu vou adicionar a camada de pontos, camada de pontos de interesse. Eu vou evitar as áreas de acesso interditado. Se eu quero, por exemplo, remover um ponto aqui, eu vou aqui e clico aqui em remover pontos. Mas no caso vou deixar quieto. E lá vamos nós, ok. E ele está processando a segunda opção, então. E a segunda opção tem o seguinte resultado. Aqui, rota de início para cada destino separado. Então, a primeira opção de cada destino em sequência era assim, e agora o acesso, digamos, para cada destino separadamente é esse. Ok? E agora vamos então na terceira opção de processamento. Vamos na análise de terreno, rota de menor custo. Vou adicionar a camada de pontos.
Vou evitar as áreas de acesso interditado. Vou agora do início até cada destino com o menor custo. Com menor custo. Ok? Tudo certo, eu clico em OK e lá vai o Global Mapper gerar essa terceira opção. E aqui, pelo menor custo, ele começa por esse ponto, depois vai aqui, dá a volta e vai até o último. Então, resumindo, eu tenho aqui em ordem sequencial pela qual eu designei e criei esses pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Depois a rota para cada destino em separado e depois a rota de menor custo. E essas rotas podem ser, claro, que exportadas e salvas em qualquer formato vetorial. Ok? Espero que esse exemplo de processamento seja útil para os seus projetos. Tenha sempre a sua licença legalizada e atualizada para usufruir das funcionalidades mais recentes e receber todo o suporte na atualização do aplicativo. Estamos à disposição e até o próximo tutorial. Obrigado.